Programa Família de Deus no ar. Vamos nos aproximar do altar, porque façamos, e temos assim dito, desse momento um verdadeiro altar. Um altar no qual nós nos aproximamos para termos um encontro com Deus. A nossa consciência, então, é que neste momento, neste tempo que vamos estar juntos, todo sábado, com início às 12 horas, nós vamos estar próximos para ter um encontro com Deus, falando de nossas coisas, partilhando nossa realidade, colocando nossos anseios, as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas vitórias, as quais temos conquistado ao longo deste tempo, deste caminhar. Desde o início, desde os primeiros programas, nós nos propusemos a esta partilha de nossas coisas, partilha da nossa realidade, troca de experiências, e assim temos feito. Vamos louvar e glorificar o nosso Deus neste encontro, pedindo que abra nosso coração, nossa mente, para que possamos acolher estas graças, essas bênçãos, as quais nos conduzem, nos movimentam, com a certeza absoluta de que somos chamados a essa convivência no amor. Somos chamados a vivenciarmos esta realidade conjugal, este plano, esse desígnio de Deus, numa caminhada constante, permanente. Dia a dia nós estamos conquistando essa nossa condição humana, mas uma condição humana abençoada por Deus. Temos a certeza absoluta e a confiança de que o Senhor vem em socorro às nossas necessidades, à nossa pobreza, à nossa pequenez, e vai nos curando interiormente passo a passo. E com isso nos entusiasmando e nos impulsionando a esta caminhada. Então hoje nada mais é do que mais um momento, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos próximos uns aos outros e, consequentemente, entrando em comunhão com esta Trindade Santa. Pedimos ao Senhor, então, no início desta tarde, deste dia especialíssimo, que o Senhor continue a derramar essas bênçãos em nosso coração, para que possamos ir abrindo nossos olhos, tomando consciência dessa dimensão de amor, e que nós somos chamados, nós viemos à existência, recebemos este dom existencial, o dom da vida, pelo sopro nas nossas narinas, lá no seio materno, recebendo este dom, esta graça de sermos esposo e esposa, de sermos seres humanos, abençoados, conduzidos e impulsionados por Deus. Vamos louvar e glorificar o nosso Deus por esta realidade, para a nossa família, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, a realidade familiar, esta comunidade de vida e amor, essa comunidade que caminha nesse dinamismo que a própria vida nos oferta. Enquanto estivermos aqui, enquanto existirmos, enquanto nós podemos uns aos outros efetivamente, literalmente nos abraçarmos, olhar nossos olhos, nos relacionarmos, alicerçarmos esta convivência, nós agradecemos ao nosso Deus. Que seja a cada momento uma celebração, cada momento uma núpcias, cada momento uma festa do povo de Deus. Pois bem, eu gostaria, na tarde de hoje, enfocar um aspecto que parece ser tão simples e talvez seja a chave para nós crescermos um pouco mais, tomando consciência disso. Como diz o Senhor, crescei em graça e sabedoria. Em graça nós temos certeza absoluta que vamos crescendo à medida em que nós vamos nos humanizando. À medida em que nós vamos crescendo naquilo que nós vamos conhecendo, nós vamos também amadurecendo na nossa realidade humana, na nossa humanidade. E com isso, um meio propício para que o Espírito de Deus possa agir em nosso coração. Somos a matéria-prima deste Espírito, somos a matéria-prima deste amor de Deus. Um amor que brota em nosso coração, um amor que flui, um amor de misericórdia que vai ao encontro da necessidade do outro.
Vamos neste enfoque, olhando este relacionamento interpessoal que inicia, que brota, que começa, que tem seu princípio no esposo e na esposa. Esses dois seres que vão sendo atraídos no amor de Deus e vão experimentando um amor diferenciado. Um amor que não só os une, mas um amor que vai preparando um a serviço do outro. A realidade conjugal nada mais é do que um espaço a ser vivenciado no serviço, servindo ao outro, porque quem ama serve, quem ama protege, quem ama ampara, quem ama celebra o crescimento do outro. Isto é o amor de Deus em nosso coração. Isto é o amor de Deus no centro, no seio, no núcleo desta realidade conjugal, entre esposo e esposa. Pois bem, nós temos dito que neste relacionamento, nesta intimidade relacional de esposo e esposa, nada mais é do que um espaço propício para que possamos crescer em sabedoria, crescer em graça, crescer neste plano, nesse desígnio de Deus. Como sempre nós afirmamos, esta realidade nupcial não é algo que nós criamos, ou que o Estado criou, ou que a própria igreja criou. É uma realidade que faz parte do desígnio de Deus. Portanto, esta realidade conjugal, eu como esposo, você como esposa, nada mais é do que plano de Deus, pensamento de Deus. Ser esposo e ser esposa é um dom de Deus. Não adianta nós querermos simplesmente estar juntos ou ficar, como dizem os jovens, um com o outro, ou simplesmente casar por casar. Não é assim. Tanto que nós nem gostamos de falar a palavra casar ou casamento. É uma nupcialidade. São núpcias. O plano de Deus é fazer com que este homem e esta mulher projetem, expressem, revelem, testemunhem ao mundo o amor de Deus a seu povo. O amor que esposo e esposa dedicam um ao outro nada mais é do que o próprio amor de Deus. Porque o Espírito que conduz, que aproxima um ao outro, ao serviço de um para o outro, nada mais é do que o Espírito de Deus. Só podemos vivenciar esta nupcialidade por força deste Espírito, do Espírito de amor, o Espírito de Deus. Pois bem, para que isto possa ocorrer, para que o Espírito possa agir em nosso coração, nós temos que tomar certas atitudes, certo comportamento e atitudes do Espírito. Sejamos seres humanos vivenciando o Espírito, pelo Espírito, no Espírito. Mas para que isso aconteça, nós temos que ir abrindo o nosso espaço, nosso interior, nossas mentes, nosso coração, para que a ação de Deus possa agir em nós e por nós e conosco. Para que isto aconteça, nós temos falado muito nesses sábados, nessa analogia, nessa semelhança entre a realidade nupcial, esta realidade humana, porque é um relacionamento humano, de humano para humano, um relacionamento especificamente humano, para esta tenda, esta barraca, esta realidade a qual nós percebemos certas características que, por analogia, nós encontramos em ambas figuras. Quando nós falamos em tenda, nós dizemos, e nós sabemos, aqueles que acampam sabem perfeitamente, que esta tenda esteja armada, essa tenda esteja em condições de proteger aqueles que ali estão. Ela tem certas cordas que nós vamos puxar para esticar essa tenda. Cordas as quais possibilitam e permitem que essa tenda fique esticada. Mas cordas aos quais, além de eu puxar, esticar, eu tenho que amarrar, fixar numa estaca para que ela mantenha-se esticada, mantenha estacada, que ela mantenha armada. Pois bem, nessa analogia, nesta comparação, nós temos dito que
3 aspectos nós devemos tomar em consideração. 3 aspectos, três elementos estão presentes nesta realidade nupcial. Desde sempre assim foi. Quando folheamos as primeiras páginas da Sagrada Escritura, já frisamos isso várias e várias vezes. Nós vemos o tríduo, nós vemos as condições que estão expressas nessa Sagrada Escritura e que nos dão pistas, nos apontam as condições necessárias para que se consolide essa realidade, para que se estabeleça, para que se defina essa realidade nupcial. Quando nós lemos lá, após Deus ter apresentado este mundo criado, e que o homem olha os animais criados, olha a criação, enfim, percebe que não há uma criação, uma criatura em que ele veja, em que estabeleça um contato corpóreo e que possa ali completar, sustentar. Esta dificuldade a qual o ser humano percebe em poder se comunicar, revelar quem é ele percebe a necessidade então de alguém que lhe seja idôneo, que lhe seja realmente uma companheira ideal, ou que seja um suporte, que seja uma complementariedade. Nessa reflexão, nesta primeira solidão do ser humano, na qual ele se percebe diferente de todo este mundo criado. Isto é importantíssimo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, porque daí nós temos um início, daí nós temos um princípio da nossa reflexão. Ele não encontra um ser criado, ele não encontra uma criatura que lhe seja idônea, ou seja, que fale a mesma língua, que tenha os mesmos sentimentos, que seja da mesma natureza. Este é o primeiro impacto da primeira solidão que o ser humano encontra na sua existência. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco, sempre temos, neste momento, neste nosso encontro com Deus, temos agradecido. E queremos reforçar este agradecimento a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar. Vocês que todo sábado têm neste momento este encontro com Deus, neste momento têm este compromisso de estarmos sentados à mesa da partilha para falarmos de nossas coisas, louvando e glorificando o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso irmão. Esse Espírito que nos conduz nesta realidade trinitária. Então eu agradeço, meus queridos irmãos que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado, a M1060. A vocês que também nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e também agora pelo YouTube, nos horários mais diversos. Podemos estar juntos refletindo sobre essas coisas. Eu rogo a Deus que continuem com o seu plano nos seus corações, fazendo com que cada vez mais possamos crescer em graça e sabedoria. A todos, que as ondas dessa rádio sejam como ondas de amor atingindo os corações necessitados que buscam, os corações que anseiam por esta vida nova, os corações que procuram um acerto para vivenciar esta intimidade conjugal, essa intimidade nupcial, celebrando esta realidade como se fosse uma eterna bodas, a cada instante, a cada momento. Esposo, esposa, filhos, irmãos, pais. Pois bem, vimos falando então, nesta primeira solidão do ser humano, em que se percebe diferente, totalmente diferente do mundo criado. O contato é visual, é corpóreo. E ele, desta primeira solidão, ele vivencia uma outra solidão. Quando nós lemos lá que foi-lhe dado um sono profundo, e diz assim, da costela foi retirado.
E foi criado a mulher e trazido à presença do homem. E vemos lá aquela expressão, agora sim encontro alguém que lhe seja ideal, alguém que lhe seja uma companheira. E expressa dizendo agora sim, osso dos meus ossos, carne de minha carne. Já comentamos sobre isso e compreendemos que nesta segunda solidão, em que o ser humano agora se identifica ao acordar masculino e olha o ser feminino, em que brota da sua compreensão, da sua visão a partir deste sono. Desde sempre tínhamos sido criados homem e mulher, mas só agora ele percebe essa diferenciação nesta igualdade de sua natureza. E nessa segunda reflexão, nesse segundo sono, ele descobre esta mulher que lhe é idônea, que lhe é companheira, este jeito diferente de expressar a humanidade na mesma natureza, porque somos humanos. Primeiro aspecto, então, quando nós falamos com casais, falamos com esposo e esposa, quando nós falamos desta realidade nupcial, não podemos esquecer que num primeiro momento devemos entender, a partir desse nosso sono, dessa nossa reflexão, que somos humanos. Antes de sermos homens e mulheres, nós somos humanos, criaturas das mãos de Deus. Somos criados à mesma natureza. Se temos a mesma natureza, temos a mesma origem, o mesmo princípio. Nosso princípio está nas mãos de Deus. Ambos, homens e mulheres, vieram das mãos de Deus. Nós completamos no nosso relacionamento esta face amorosa de Deus. Essa face que expressa na paternidade, esta face que se expressa na maternidade. Essa face que se expressa como esposa do Cristo. Essa face que vai sendo definida, vai sendo acolhida, vai sendo confirmada, construída, consolidada no dia a dia do relacionamento. Então nós, na nossa intimidade relacional, nós refletimos o mundo à face de Deus. Você reflete na sua porção feminina, eu reflito na minha porção masculina. A comunhão desses dois seres, como o osso dos ossos, carne da carne. Podemos refletir uma face mais plena do amor de Deus, uma face mais completa de Deus, porque somos não só criados à imagem, mas somos criados também à semelhança. E a semelhança vai estar expressa neste relacionamento humano. A semelhança vai estar presente neste relacionamento. Mas este relacionamento se dá em etapas, é um processo, é uma tarefa, é algo a ser construído. Nós viemos das mãos de Deus como a sua própria imagem. Mas no nosso relacionamento agora, no nosso convívio, na nossa vida existencial, a nossa existência vivenciada como queiro, nós vamos assumindo a semelhança. Porque só no amor somos semelhantes a Deus. E o nosso convívio, e aí está a nossa reflexão deste sábado, o nosso convívio está neste relacionamento. E tal qual como falamos no início, essa analogia barraca, para que nós possamos manter essa estrutura consolidada, nós temos que ter um comportamento, nós temos que ter uma atitude esponsal, atitude que este dom nupcial nos oferta, nos oferece, nos dá e nos consolida à medida que vamos nos abrindo à ação do Espírito. Mas para que isso aconteça, nós temos que começar a transformar, ou permitir que se transforme, o nosso interior, a nossa informação. Só podemos mudar o nosso comportamento se mudarmos a nossa informação. Mudarmos esses conceitos em nosso interior, para que em resposta a isso, nosso comportamento seja alterado, seja modificado. Se nós percebemos, se nós convivermos com esta
esses conflitos que surgem da convivência, só podemos consolidar nossa convivência se formos tendo a nossa compreensão, mas uma compreensão mútua. Ambos têm que ir tendo a mesma compreensão. Isso só se dá na caminhada, no diálogo, na conversa, na partilha, no esforço de sermos nós mesmos, numa busca constante de nós mesmos, quem somos nós, e cada um na busca do seu próprio eu, da compreensão do sou eu, quem sou eu. E eu vou percebendo nesta busca de mim mesmo que na grande maioria das vezes eu respondo de uma forma sem querer ou que eu não gostaria. Nos conflitos de esposo e de esposa, é muito comum a agressão com palavras, com gestos, e em vários casos até a agressão física. Por que isto acontece? Acontece porque nós temos compreensões diferentes. Nós temos uma formação diferente. E além disso, nós vivemos num mundo conturbado, num mundo ao qual nos impõe antivalores, no mundo ao qual nos impõe um protótipo em que a sociedade nos pede, em que o mundo exige que nós sejamos aquilo que o mundo quer. E muitas vezes nós usamos máscaras para sermos aquilo que não somos, mas achamos que temos que ser para sermos aceitos, acolhidos. É um processo. É um processo que o Espírito vai nos iluminando e nós vamos compreendendo as coisas. Voltando a essa analogia da barraca, quando nós lemos lá na Sagrada Escritura e diz para que isso se consolide, para que esse relacionamento se estabeleça, se confirme, há necessidade de nós termos um abandono, nós temos um sair da matriz que nos formou para formarmos uma outra matriz. Nós viemos de uma matriz conjugal de nossos pais, mas nós temos que levar a nossa matriz própria agora, os conceitos que ali aprendemos, os valores que ali adquirimos. Mas é uma outra realidade agora, é uma outra família, é um outro altar, é uma outra realidade conjugal. Há necessidade então de sairmos desta realidade antiga para vivenciarmos esta nova, que vamos construindo passo a passo, nós noivos, e agora num compromisso mais sério, de uma convivência permanente, de uma convivência próxima, de uma intimidade existencial. Mas para isso há necessidade então de eu sair, de eu abandonar dessa realidade antiga, desta realidade nupcial da minha família, pai, mãe, irmãos, para irmos numa realidade nova em que vamos construindo. Mas para que isso aconteça, e lemos lá, sai da casa do seu pai para se unir à sua mulher. Nós vemos sentido de união, e essa união só se dá à medida que vamos nos conhecendo. Essa união só é possível à medida em que nós vamos nos percebendo, e vamos percebendo, e vamos entendendo, e vamos compreendendo e tomando consciência que nós estamos juntos para servir um ao outro, simplesmente. Como um sacramento, como um sinal do amor de Deus. Numa liturgia constante, isto que é o lindo. Um sacramento ao qual nós vamos celebrando na nossa existência, servindo um ao outro. Mas para isso, eu tenho uma cordinha a puxar, tal qual aquela barraca. E essa cordinha chama-se fidelidade. Fidelidade é o processo. Eu não consigo abandonar essa segurança da minha casa paterna e materna se eu não tenho a segurança de uma fidelidade a este processo. Vamos caminhar juntos agora, esposo e esposa, mas numa decisão, numa opção de estarmos juntos, custe o que custar, frente às alegrias, tristezas, à saúde e à doença, dizemos assim. É um caminhar constante, mas para isso eu necessito expressar esta minha fidelidade ao processo. Você tem que sentir-se confiante na minha caminhada. Ou mesmo comigo, eu quero sentir confiança em você.
E essa fidelidade eu só demonstro à medida em que eu percebo você me auxiliando, me ajudando, você me sustentando, você me orientando. Porque a solidariedade e a subsidiariedade é a outra cordinha, é do outro lado, porque se eu puxo uma corda de um lado só, a barraca cai, ela não arma-se. Eu preciso puxar de ambos os lados, lados opostos. Eu dou um passo na fidelidade, dou um passo na solidariedade, na subsidiariedade, ou seja, há um passo que eu dou na firmeza deste compromisso, e você vai percebendo, a esposa vai percebendo, e o esposo vai percebendo, em que à medida que caminhamos, eu vou definindo esse compromisso. Eu quero estar junto com você. Eu quero estar junto, eu quero te amar, custe o que custar. Haja uma reciprocidade ou não, mas eu estou decidido a isso. E você vai percebendo, à medida em que eu estou junto com você, estou próximo a você, estou ao teu lado, estou atrás, eu te sustento, eu te animo, eu te conduzo, eu te oriento. E eu sinto-me conduzido por você, orientado por você, sustentado por você. Isto é mútuo, isso é recíproco. E com isso vamos consolidando. Mas diz assim ainda, nesse trecho da Sagrada Escritura, para se unir a sua mulher e serão como uma só carne. Esta é a comunhão. O ser uma só carne é a expressão da comunhão desses dois seres. Mas para que haja esta comunhão, eu tenho que puxar uma cordinha em que vai desta união, desse conhecimento um para com o outro, a uma união verdadeira, uma comunhão. Mas para isso eu preciso puxar a cordinha da ternura, eu preciso ser terno com você. Essa ternura é expressa em carinho, em carícia. Essa ternura é expressa em toda esta fidelidade, esse amor, revelado, expressado nos meus gestos, na minha carícia. Mas eu tenho que puxar uma cordinha oposta, que é o respeito. E assim vou armando essa tenda, para que haja esta comunhão a partir do abandono. Eu tenho que puxar uma cordinha que chama-se conhecimento. Eu quero conhecê-la cada vez mais e me tornar conhecido. Isso só na partilha, isso só no diálogo, isso só na aproximação constante, isso só na celebração. Nós podemos realmente ir colocando isso cada vez mais profundo e mais simples, na simplicidade da partilha. O conhecimento é esta aproximação corpórea. Eu quero conhecer você no todo, eu quero me deixar conhecer no todo. Mas para isso há a cordinha oposta que eu devo puxar, que chama-se comprometimento. E aí está a barraca indo armada. A cada passo que eu dou num sentido, dou no outro oposto, para que vá se armando essa barraca, vá se consolidando esta barraca. Mas essas cordas devem ser presas em estacas fincadas no solo da vida, no solo desta caminhada existencial bem profunda, para que possa sustentar estas cordas e, evidentemente, a própria barraca. Podemos colocar passo a passo cada aspecto desse. Podemos entender e temos que entender nessa mútua compreensão o que é este abandono, o que é esta união e o que é esta ser uma só carne. O que representa isso? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos conceitos diferenciados. Esposo tem seus conceitos, esposa tem seus conceitos próprios. E que nem sempre há uma reciprocidade, nem sempre há uma identidade de conhecimento. Quando nós temos espaço e tempo para partilha, nós começamos a nos surpreender com isto. Meu querido esposo, minha querida esposa, tire um tempo para este namoro, tire um tempo para este conhecimento, para este relacionamento que é tão importante na vida de vocês.
tão importante em nossa existência, em nossa vida como esposo e como esposa. E nesse momento, façam deste encontro sempre, como eu tenho dito, um verdadeiro altar, um encontro com Deus. E vão neste diálogo numa profundidade de tentar partilhar aquilo que somos, aquilo que você é. Eu quero dar a conhecer minha esposa, o que realmente eu sou, quem eu sou. Partilhar aquilo que eu entendo, que eu compreendo, aquilo que eu vivo. Partilhar meus anseios, minhas necessidades. Partilhar meus sentimentos. E nessa partilha, nesse diálogo, nós vamos nos conhecendo. Pergunte à sua esposa, por exemplo, o que significa estar casado, o que significa ser esposa. Quantas vezes eu refleti sobre mim mesmo, me perguntando o que é ser esposo? Qual a força, o que me impulsionou a vivenciar ou a querer vivenciar esta realidade nupcial? Por que você quis ser esposa? Por que você quis ser esposo? O que te levou a isso? O que você pensava e o que você pensa hoje de que é um esposo e uma esposa? O interessante é que neste relacionamento, nesta relação do ser humano, tem características próprias, características quais nós muitas e muitas vezes não percebemos nossos sentimentos. Nós explodimos e somos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas nem tomamos consciência disso. Nós nem percebemos o que nos irrita, o que nos fere, o que nos machuca, o que nos alegra, o que nos entristece. Estamos juntos, vivemos juntos, caminhamos juntos, sentamos à mesma mesa, dormimos na mesma cama, vivemos no mesmo ambiente, no mesmo espaço. Fazemos disso um lar, mas não um lugar para encontrarmos Deus. E eu acho que este é o problema. Nós temos que nos conhecer ao ponto de saber nossos sentimentos, saber quais os sentimentos que eu provoco em você quando faço determinadas coisas ou quando não o faço. E é muito comum, neste relacionamento humano, nós colocarmos no outro a responsabilidade, colocarmos no outro as falhas, as deficiências. Ou seja, nós não temos um relacionamento mais profundo, mais sólido. A nossa realidade nupcial não é tão consolidada porque você é assim, você é assado. Eu vejo várias e várias vezes, principalmente, partindo da esposa, reclamando que o esposo não ajuda, que o esposo é assim, que o esposo é assado. Normalmente para a esposa, para a mulher, é muito mais fácil essa busca da espiritualidade. Para nós homens é um pouco mais difícil, porque é difícil nós percebermos nossos sentimentos, definirmos nossos sentimentos. Mas essa reciprocidade, essa partilha, esse caminhar é justamente para isso. Vamos nos conhecendo passo a passo. Não vamos querer transformar o outro, vamos buscar a nos transformar a nós próprios. Esqueça um pouco a transformação do seu cônjuge, mas busque a sua própria. À medida que você for encontrando-se, à medida que você vai encontrando o teu eu, você vai estando preparado para atender o outro, tu. Vamos nesse processo, vamos nos entregando na ação do Espírito e vamos nós tentando nos entender. Não vamos levar em consideração o que você pensa, não vamos levar em consideração o que você faz, o que se age. Vamos ser responsáveis por nós mesmos. Vamos tomar esta consciência e não ficar acusando o outro. As coisas não estão bem porque você é assim ou você é assado. Não. Eu quero saber como eu sou. Eu quero saber como eu me percebo. Como eu me percebo como esposo, eu sempre digo isso, nas coisas mais simples possíveis, e eu falo isso, como o ser humano masculino que sou, como homem. A maneira como eu me expresso, a maneira como eu penso, como eu sinto, a maneira como eu vejo. E nós muitas e muitas vezes passamos a nossa vida toda, a nossa existência toda sem perceber isso. Vamos
Vamos tentar olhar a nossa esposa como um ser humano que também luta nesta caminhada. Vamos tentar não só apresentar os defeitos ou as discussões, as agressões, não. Mas vamos tentar olhar as coisas boas, positivas. Aquilo que ela é, aquilo que ela faz. E aquilo que ela faz e que é durante o tempo todo, às vezes, de casado. 20, 30, 40, 50 anos juntos. E nós não percebemos a dimensão do esforço, a dimensão da vida entregue a esta caminhada. Vamos deixar de ser críticos, vamos nos deixar de ser agressivos, abusivos, mas vamos olhar com nossa... Aí está, uma das estacas dessas cordas a serem amarradas chama-se humildade. E a humildade, ela é exercitada, ela vai sendo consolidada à medida que eu vou percebendo as minhas limitações, as minhas próprias falsidades, as minhas próprias infidelidades a este processo todo. Vou me conhecendo. E à medida em que eu vou percebendo a minha limitação, à medida que eu vou percebendo a minha fraqueza, a minha pobreza, a minha miséria, eu vou acolhendo a misericórdia de Deus, porque eu vou vivenciando essa humildade. A humildade que nos leva, a humildade que nos faz encontrar tempo para a busca do perdão. E como fruto disso, esta reconciliação. E aí está, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos pedir nessa tarde misericórdia de Deus, que possamos nos conscientizar disso, para termos uma vida nova, termos uma festa, podemos celebrar essas núpcias. Vamos ao nosso intervalo, voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus, no seu terceiro bloco, vamos aproveitar este espaço, este encontro com Deus. Vamos aproveitar este altar a qual nós construímos ao longo da estrada da vida. Vamos, neste momento, aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá e juntos, numa oração, juntos nesta reflexão, clamarmos a Deus que venha em socorro à nossa pobreza, à nossa miséria. Mas para isso nós temos que compreendê-la, entendê-la. Como eu disse a vocês, nessa analogia da barraca, para que haja esse sair da casa do Pai, para se unir e ser uma só carne, é um processo, é uma tarefa. Por isso eu chamo tarefa conjugal. É uma tarefa, é um trabalho a ser executado. Eu tenho que ir aprendendo a fazer isso. E nós percebemos que os grandes conflitos surgem porque nós não completamos este trabalho. Nós não buscamos essa tarefa. Nós queremos que as coisas simplesmente surjam e não é assim. Quando nós nos enamoramos e vamos nos aproximando por força deste amor, nós percebemos, nós achamos, enfim, nós temos o conceito e a convicção de que tudo está pronto. Uma vez o sim, dado não só nessa autoridade do Estado, como nós dizemos, esse casamento civil, que também é um sacramento, não deixa de ser, é um compromisso firmado. É uma decisão de estarmos juntos, uma decisão de que custe o que custar, nós vamos estreitar esses laços. Por isso nós afirmamos, quando estamos nesta realidade religiosa, e dizemos sim, eu aceito estar com você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos possíveis. Naquele momento temos que ter consciência que eu estou dizendo sim, vamos construir, eu e você, vamos nós dois construirmos um altar e nosso lar será um verdadeiro altar.
Mas não um altar simplesmente para usufruir as coisas boas, vivenciar as alegrias, mas um altar a qual nós vamos ofertar um sacrifício de louvor e vamos nos aceitar e vamos buscar o serviço um para com o outro em todos os momentos da nossa vida. Muito pelo contrário do que nós vemos, pensamos e experimentamos nos momentos tristes, nos momentos de doença, é o momento mais propício ao qual eu posso me dar, me ofertar, servir você. E nesse serviço mútuo nós nos encontramos como seres humanos. Seres humanos que experimentam a necessidade desta força do alto para continuarmos esse empreendimento. Se é desígnio de Deus, se é plano de Deus, ele será executado com o próprio auxílio de Deus. Ele conhece a nossa limitação. Ele conhece nossas fraquezas, nossas infidelidades. Fomos criados à sua imagem, mas o próprio pecado nos abalou tanto e que experimentamos agora a dificuldade de vivenciar, de refletir o mundo à sua semelhança. Porque nosso comportamento é diferenciado. Nosso comportamento é alterado pelas desinformações do mundo, alterado pela ação diabólica, satânica em nossa vida, e que não quer permitir que experimentemos esta comunhão, porque isto é de Deus, e o trabalho dele é o oposto. Portanto, nós vivemos ameaçados com estas forças do mal, em que nos desvirtuam, descarrilham nossa caminhada como um trem, alteram nossa caminhada, tornam-se obstáculos ao nosso crescimento. E aí nós entendemos a maravilha de Deus, porque Ele em Cristo Jesus nos traz uma nova vida. Em Cristo Jesus nos oferta uma nova vida, um novo ser é criado neste mistério de Cristo. O que nós queremos pedir hoje nessa caminhada, hoje neste momento de encontro com Deus, é que nos liberte destas armadilhas que o mundo tenta nos impor. Nós possamos nos permitir ser iluminados pelo Espírito de Deus, o Espírito de amor, o Espírito da verdade, para que possamos ir recriando o nosso ser. É isto. Esta é a promessa de Deus, de termos uma nova vida, sermos recriados porque vamos sendo reinformados. E o mistério de Cristo é isso, é nos trazer essa nova informação. Por isso nós vamos sendo recriados passo a passo. E nesta recriação vamos sendo libertos das trevas, libertos desta inconsciência, libertos desta apatia, desse torpor, e vamos sendo iluminados no poder do Espírito. E esse iluminar é nos mostrar um novo caminhar, uma nova caminhada. Vamos pedir a Deus nesta tarde, neste momento, neste encontro com Ele. Vamos clamar, ofertando neste altar todo o nosso ser, toda a nossa vida como um sacrifício de louvor. E vamos receber dele, porque sempre é assim. Esta luz que nos ilumina, essa luz que nos dá consciência desta nova vida. Novas criaturas seremos e tudo passou. Seremos novas criaturas que tomaremos consciência destas coisas. Pai Santo, Pai amado, como filhos que somos adotados no poder do Teu Espírito, filhos que somos adotados pela misericórdia, a misericórdia do Seu amor, vamos entendendo que este amor só se torna existencial em nós quando nós começarmos a mudar o nosso comportamento. Pai Santo, Pai amado, nos dá essa consciência nesta tarde. Dá-nos a consciência, Senhor, de que nós temos que ir construindo o nosso próprio lar, nosso próprio altar. À medida em que nós vamos deixando o altar ao qual nós fomos formados em nossa família,
nós vamos criando o nosso. Tudo isso é como aquele mar de nossos pais, de nossos antepassados, que é aberto no poder de Deus. E eles atravessam. Assim somos nós. Vamos pedindo a Deus que vá abrindo esses mares, vá abrindo esses obstáculos, para que nós possamos ir passando e adquirindo confiança. Vamos nos alegrando com os passos que vamos dando e vamos consolidando o nosso lar. Mas para nós podermos experimentar essa união, Pai Santo, Pai amado, nos dê a consciência desta fidelidade. Queremos ser fiéis a este processo. Mas para sermos fiéis, vamos nesse diálogo, nessas reflexões, vamos pensar, vamos tomar consciência de que somos da mesma natureza, temos os mesmos direitos, vamos nos respeitar como ser humano. Vamos nos alegrar que viemos do mesmo princípio das mãos de Deus. E antes de eu olhar a você como esposo, eu quero te olhar como irmão. Lindo é quando esposo e esposa se percebem irmãos, irmãos amados, chamados pelo desígnio de Deus para desempenharmos esse papel de esposo e esposa. Essas colunas mestras do lar. Quanto mais eu for me encontrando como esposo, quanto mais eu for sendo permitido ser conduzidos com o dom esponsal, palpitando em meu peito esse coração paterno, eu vou entendendo você, minha querida irmã, minha amada irmã, em que vai crescendo passo a passo com esse seu coração feminino, esse coração maternal, com esse dom não só esponsal, mas maternal que você tem, gerando vida constantemente. E cabendo a mim com esse dom paternal e harmonizando esta vida. E assim nós vamos agora, à semelhança de Deus, gerando vida, harmonizando vida, consolidando o lar, consolidando o ser humano na sua estrutura mais sólida de humano, a imagem do Criador. Pai Santo, Pai amado, nos dá esta consciência de nos ajudarmos um ao outro, sermos solidários um ao outro, não exigir as coisas, mas celebrar com aquilo que é feito. Esposo amando a sua esposa com todo o carinho possível, com toda a ternura possível. Numa ansiedade de conhecê-la cada vez mais, porque eu vou me conhecendo e vou me comunicando. E nessa partilha, nesse diálogo, vamos nos conhecendo cada vez mais. Nesse autoconhecimento, nesse mútuo conhecimento, vamos consolidando o nosso lar. Numa comunhão que vai sendo vista, vai sendo apreciada, vai sendo expressada no convívio, na convivência. Pai Santo, Pai amado, nos dê esta consciência, que nós possamos, nesses dias, nesses momentos existenciais possamos conviver com isso, não só em nossa intimidade, mas expressar aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos filhos de nossos filhos, o que é ser uma só carne, um só ser, um só sentimento, um só trabalho, um só esforço em consolidar o nosso lar. Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer tudo o que fez para nós até agora e já agradecendo aquilo que será feito continuamente, porque esse é teu plano, esse é teu desígnio. Faça Pai Santo, Pai amado, que nós possamos nos perdoar constantemente, consolidando essa reconciliação, para expressarmos ao mundo que nós somos sua família, nós somos a família de Deus. Vamos caminhar nesse momento, consolidando a nossa família humana, para expressar ao mundo o amor que Deus tem por nós, revelando o nosso amor entre nós. Esposo e esposa, pai, mãe, filhos, irmãos. E não vamos parar de falar, não. E eu os convido novamente a estarmos aqui sábado que vem para continuarmos as reflexões.
abrirmos nossos corações para que seja iluminado no poder do Espírito. Porque tudo isso só é possível se nós partilharmos, se nós levarmos essa verdade. E não podemos parar